A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata, bronze, tecido, azul, púrpura e escarlate, linho fino, pelos de cabra, peles tingidas de carneiro e ouro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras para o encaixe, para o colete ritual e o peitoral. O Senhor manda Moisés construir um tabernáculo, um templo. E para iniciar essa construção, o Senhor pede uma coleta, uma contribuição. E é interessante que muitas vezes nós, quando falamos de oferta, dízimos, primícias e assim por diante, coisas que estão na Bíblia, nós precisamos fazer a coisa certa, da forma certa, mas com o espírito certo. Ou seja, com o coração certo. E aqui a Bíblia diz que só vai receber a contribuição de quem colaborar de coração. Por quê, queridos? Porque Deus retribui aquilo que eu faço. Não estou falando de uma questão monetária, estou falando de uma atitude de fé. E aqui Deus não está pedindo coisa simples, não. Ele está pedindo ouro, prata, bronze. Tecido, púrpura, escarlate, linho fino. Só naquele tempo que tinha valor. Porque eu não contribuo para a casa de Deus com aquilo que não tem valor para mim. Ah, não tem valor para mim, eu posso dar para a igreja. Não tem valor para mim, eu posso doar para o outro. Nós temos essa natureza. Não é isso que Deus está falando. Queridos, a igreja do Senhor, quem sustenta é o Senhor. Mas o meu relacionamento com Deus, ele tem uma resposta que vem de quem? De Deus, através de quem? Da minha. Então o que Deus está falando conosco é que o nosso coração, para ofertar e dizimar, ele tem obrigatoriedade de ser colocado na casa do Senhor, para mantimento da casa do Senhor, por um modelo que ele estabeleceu dos seus princípios. Mas o meu coração e o seu coração precisam estar o quê? Alinhados. Então Deus nunca vai pedir você o que você não pode fazer. Mas ele sempre vai olhar para você e falar assim, ó, de tudo que é seu, você pode usar uma parte para expandir o meu reino, para expandir a minha igreja, para expandir o meu propósito sobre a face da terra. Amém? Então, que você contribua nessa noite. Você pode depositar aqui o dízimos e ofertas no gasofilácio. Nossos avisos da semana, eu fiquei hoje acumulado, né? Mas vamos lá. Essa semana e semana que vem nós estamos meio furados aí, que temos um feriado essa semana e temos o São João na semana que vem, né? Então, a coisa ficou meio apertada. Mas vamos lá. Avisos da semana. Nossas células, né? Célula Perseverança, Atalaia, Beira Rio e Atos. Cadê o líder da célula Perseverança? Alan. Então você que é aí do Santo Antônio e Mediações, que quiser participar da nossa célula, fala com aquele rapaz ali, ó. Se ele te tratar mal, fala comigo que eu pego ele. Mas não vai não, pode ficar tranquilo. Cadê o líder da célula Atalaia? Está lá nas crianças, né? O vice-líder não está aí, né? Está aí? Fale com Eugênia. Cadê o líder da BR? Sou eu. E Atos 29. Está lá dentro? Quer o vice-líder? Está lá dentro também? E todo mundo trabalhando hoje. Fale com o Rafael ou com o Micaele. Com Sofia também pode, secretária da célula. Amém, queridos? Então, nossas células estarão em funcionamento normalmente. Nós estamos tendo uma reunião de liderança de 15 em 15 dias, com a reunião dos líderes de células, líderes em treinamento e secretários. Toda quarta-feira, de 15 em 15 dias.
nós vamos alternar essas quartas-feiras com um discipulado online. Tá? Nós vamos fazer um discipulado, eu e a apóstola estaremos ministrando online um discipulado para trabalhar os fundamentos da fé em vocês. Tá? Não é estudo bíblico, é discipulado, é diferente. Por quê? Porque discipulado a gente vai convalidar aquilo que nós temos o quê? Aprendido com o Senhor. Tá? Então, na dificuldade de fazermos um a um, nós vamos começar a fazer um coletivo. E depois que a gente for observando as pessoas avançando, nós vamos distribuir em pequeno grupo, até chegar em pessoas que estarão discipulando outras pessoas. Um convite para você que é da igreja. A igreja ela precisa da sua mão de obra, dos seus pés de obra, da sua boca de obra, do seu corpo de obra, dos seus olhos de obra, dos seus ouvidos de obra, sua alma de obra. Amém? Então nós temos aí, sala das crianças, nós temos a mídia, temos a música, temos muitas coisas que você pode doar e servir a casa do Senhor. Amém? Queridos, o que eu aprendi com o Evangelho de Deus é que você nunca vai aprender a amar de verdade enquanto você não aprender a servir de verdade. Obrigatoriamente. E convite também para você, no dia 20, 21, 22 e 23 de julho, nós teremos nossos 3 dias de jejum, porque vai começar ao meio-dia de 20 de quinta-feira e vai terminar ao meio-dia de domingo. Mudou, lembra? Então, os 3 dias de jejum, quem quiser ir para o Rio, fale comigo. Nós estaremos indo, eu e o apóstolo, e você está convidado. E aqui também nós teremos um movimento que nós vamos estabelecer. Amém? Teríamos o encontro de casais nesse final de semana. Mas nós vamos resolver porque feriadão é óbvio que ninguém vai aparecer. A nossa experiência nos mostra isso. Então nós vamos ter que avaliar o que nós vamos fazer. Amém? E eu vou convocar os homens para uma reunião também, a definir o dia essa semana ou para essa próxima semana. Fiquem alertas. Beleza? Tudo ok? Então, dados os nossos avisos, quero agradecer aqui a presença de vocês que estão nos visitando. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Vamos orar para nós ouvirmos a palavra de Deus. Fecha seus olhos. Pai, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Alan, fecha essa porta para mim, por favor. Nós te pedimos nessa noite, Pai, que no nome de Jesus, nenhuma distração, nenhum pensamento contrário, nenhum espírito contrário, Senhor, nenhum ladrão da semente venha roubar, Pai, a palavra que será ministrada nessa hora. Que o Senhor faça com que essa palavra, Deus, atinja o propósito para o qual ela foi e estará sendo ministrada. Segundo a tua verdade, segundo o teu querer, segundo o teu amor e misericórdia, graça e favor, ela vem em nós e ela nos transforme nessa noite. Sela o nosso coração, blinda as nossas mentes, ouvidos, para ouvir e entender a tua mensagem nessa noite. Que o nosso espírito esteja sensível e receba esta semente. No amor de Jesus, nós oramos. Amém? Queridos, semana passada, eu não sei se já subiu para o YouTube, mas está lá gravado e vai subir. Nós falamos sobre fazer a coisa certa, da forma certa, mas no espírito certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus nos criou, Ele nos fez corpo, alma e espírito. Então o homem ele é igual à Trindade. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem ele é corpo, alma e espírito. E a palavra de Deus, ela não é para a minha alma. Apesar de atingir a minha alma, curar a minha alma, transformar a minha alma, libertar a minha alma. A palavra de Deus não é para o meu corpo, apesar dela habitar no meu corpo, dela se manifestar através do meu corpo, dela ter o poder de curar o meu corpo. Mas a palavra de Deus é para o meu espírito. Nunca lê esse livro como sendo um livro escrito por um homem, porque não foi.
Nunca li esse livro como sendo um livro escrito para você exclusivamente. Não foi. O Pai é nosso, o Pai não é meu. Nunca li esse livro escrito para uma religião, porque nunca foi o propósito de Deus, uma religião. O propósito de Deus é muitos filhos, é uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Só que a Bíblia diz que Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em... Então toda forma de relacionamento com Deus se dará através de quê? Do espírito. Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu posso me relacionar com Deus através da minha alma? Posso. Eu posso desenvolver uma fé na minha alma? Posso. Eu posso até receber coisas de Deus na minha alma. Qual o problema? O problema é que eu vou chegar diante de Deus um dia. E eu vou falar para Ele, ó, eu recebi isso em Teu nome, eu falei essa palavra em Teu nome, eu preguei esse evangelho em Teu nome, eu curei ele em Teu nome, e Ele vai dizer assim, ó, eu não te conheço. Então qual é o objetivo do evangelho? Fazer você ser conhecido de Deus. E como é que faz isso? Conhecendo a verdade. E o que acontece quando eu conheço essa verdade? Ela me liberta. Mas me liberta de quem? Da minha alma. Entendeu isso? Entenderam? Pronto, amém. Vamos orar, acabou o culto. Cara, se a gente entender isso, nós entendemos o evangelho todo. Mas essa é a nossa grande luta. Entender os mistérios que estão dentro desse livro. E qual é a grande luta do mundo com a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que o mundo é regido por dois governos. Ou é o governo dos céus ou é o governo das trevas. Qual a função do governo das trevas? Fazer com que a sua mente seja blindada para não conhecer a verdade do evangelho. E qual a função do evangelho? Fazer você cultuar a Deus racionalmente, para você passar pela transformação da sua mente, para você viver uma boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Então, onde é a nossa batalha espiritual? Na nossa mente. Estão comigo? Todo mundo entendeu? Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus 28, do 18 ao 20. Texto muito conhecido por nós. Vamos navegar por esse texto. Esse texto, ele tem assim segredos dentro dele tremendos. Segredos espirituais profundos. Ele tem coisas poderosas. Amém? Diz assim o texto, Mateus 28, 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu falei agora há pouco que a terra tem dois governos. Do reino dos céus e do reino das... O que Jesus tem? O poder dos céus e o poder da onde? Das trevas. Por quê? Porque aquele que subiu ao céu é o que desceu o Hades. E pegou o quê? Acabou. Tudo está no controle de quem? Você crê nisso? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, aí está falando que há essa autoridade que foi dada a ele, libera no céu e na terra um ide. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Essa foi a última fala escrita por Mateus acerca de Jesus após a sua ressurreição e aparição aos seus discípulos. Isso aqui você tem que conjugar junto com Atos 1, quando diz: não saio de Jerusalém, até que eu derrame sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia não está deslocada, ela tem uma contextualização. Na minha Bíblia judaica, ela é interessante porque diz assim, ó: ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Mas ele coloca assim: imergindo na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é mais interessante, porque a palavra batismo é imersão. Você saiu de uma realidade e foi colocado em outra realidade. Você saiu da realidade do mundo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, e é colocado na realidade agora do reino do amor do seu Filho, porque você saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do amor do seu Filho, em amor. Então você foi transformado. Amém? Você crê nisso? Mas quando você saiu das águas no batismo, você saiu diferente do que você era? Eu entrei manqueta, com a perna curta. Saí de lá com a perna o quê? Curta. Então o que foi transformado? Então a palavra de Deus é para o meu. Para eu fazer um discípulo, eu preciso andar onde? Eu preciso fazer discípulo para quem? Mas o que é um discípulo? Aquele que é igual ao seu? Então, para eu levar alguém a ser igual a Jesus, eu vou ter que me transformar em alguém o quê? Igual a quem? Pronto. Povo inteligente é outra história. Isso é o evangelho que a gente precisa viver. Não, mas Jesus é o Filho de Deus. Então você foi batizado e é filho de quem? Porque quando a gente fala que a pessoa, não, você vai ser igual a Jesus, ele fala assim, não, mas Jesus era o Filho de Deus. Aí eu pergunto, você foi batizado, você é filho de quem? Viu que coisa simples, óbvia, e tão difícil às vezes da nossa mente é o quê? Alcançar? Porque não é na mente, é no Espírito. Eu não alcanço essas verdades na religião. Eu alcanço essas verdades em Cristo. Conhecendo a Cristo e prosseguindo em conhecer a Cristo. Por isso que Paulo fala, deixando para trás, prossigo para o alvo pela excelência de conhecer. Só que Paulo está deixando uma vida toda, cheia de honraria, cheia de dinheiro, cheia de línguas, cheia de entendimento, cheia de conhecimento. E está prosseguindo para conhecer agora quem? Cristo. Gente, na boa, se eu for pegar Paulo e pegar Jesus, Paulo veio de uma linhagem sacerdotal, Jesus veio de Nazaré. Humanamente, sabe quem nós seguiríamos? Óbvio. Aí Paulo fala, eu esmurro a minha carne todos os dias para eu conhecer esse Cristo. Ele não tinha aparência e nem formosura. Não era o mais belo dos homens, não era o que falava mais bonito. Pelo contrário, era o mais simples de todos. Mas era o mais obediente, ao ponto de ser levado à morte de cruz, por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Agora é interessante. Quando a gente pensa na palavra de Deus, e a religião está tão arraigada dentro de nós, que você vê Jesus, né? Ele nasceu, aí ele vive até os 30 anos, depois, os 30 anos ele é startado pelo Pai, e ele começa a pregar agora, e 3 anos ele passa pregando, depois ele morre, ressuscita,
né, ele é transladado aos céus e hoje ele está sentado à destra de Deus. Qual foi o foco de Jesus durante os 3 anos da vida dele? Discipular 12 homens. Ponto. O foco de Jesus durante os 3 anos da manifestação de Deus na vida dele, quando Deus coloca ele para ativado ali nas bodas em Caná da Galileia, onde a água acaba, ou seja, a lei estava terminando e agora a água é transformada em vinho, ou seja, havia a nova aliança para um casamento que ainda será feito, porque o noivo ainda não veio e a sua noiva está sendo. Amém? E a noiva de Jesus é quem? Para você que não sabe, o casamento judaico durava 7 dias. O noivo só se deitava com a noiva no 7º dia. Esse casamento ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. E enquanto ele não acontecer, nós vamos tomar o melhor vinho, beber da melhor aliança de Deus na terra, viver o melhor de Deus nesses tempos, amém? Porque essa é a promessa do Senhor, até que Ele venha. Mas Jesus gastou 3 anos focado em 12 homens, homens comuns, iguais a mim e a você. E Jesus foi lá e olhou para eles e falou assim, ó, eu digo, abra os olhos e veja os campos, eles já estão maduros para a... Opa! É o mesmo Jesus da Bíblia? É o mesmo que gastou tempo com 12 homens? É o mesmo que ensinou aquilo que o Pai estava ensinando a ele? Então isso vale para hoje? Então qual é o nosso foco? Não é colher por colher. É fazer o quê? Para que haja mais colheita. Querido, se você entender isso, você vai andar numa vida poderosa, que é a vida da manifestação da glória de Deus. Então, o foco é o ensino. Aí eu pergunto, qual é o foco hoje do mundo? Ensinar. Então, o reino de Deus, ele tem o Espírito Santo, ele tem a função de te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele tem a função de te ensinar as verdades de quem? Os mistérios ocultos de quem? Da palavra. Agora, o reino das trevas tem qual missão? De te ensinar. É ou não é? Em nome de Jesus, seus filhos, eles não vão ser educados no colégio. Eles precisam ser educados em casa. Eles precisam ser doutrinados em casa. Lá no colégio só vão receber informações. Porque se você não fizer isso no coração dele dentro de casa, eles vão fazer lá fora no mundo. E aí tu vai perder teu coração do teu filho. Mas assim como lá fora, aqui dentro também nós precisamos ensinar. E muitas vezes nós não temos encontrado corações dispostos a serem transformados. Deixa eu te dizer uma coisa, todo ensino, escuta isso que eu vou te dizer. Todo ensino de Deus tem o objetivo de nos transformar em alguém semelhante a Ele. Então todo o objetivo da palavra de Deus não é te abençoar. Você já foi, quando Jesus morreu naquela cruz. É te transformar. Por quê? Porque isso nos levará a sermos separados do mundo e transformados de glória em glória. Assim como um vaso está na mão de um olheiro, a palavra de Deus, ela vai moldar as nossas vidas, o nosso caráter, o nosso comportamento, nossas atitudes e, acima de tudo, o nosso espírito. Queridos, a gente precisa entender isso, porque Paulo vai dizer lá em Romanos 8,19, a natureza, ela criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E eu creio que esse é o tempo que Deus está revelando os seus filhos. A mim e a você.
Agora, se um Deus santo vai me fazer semelhante a Ele, qual é o alvo da minha semelhança? A santidade. E o que é a santidade? A santidade é você ser separado, ou seja, é você andar na contramão da cultura do mundo. Mas andar aliançado no caminho que conduz à paz, o caminho, à verdade e à vida, que leva diante do Pai. E isso aí é a nossa missão verdadeira. Refletimos a glória de Deus, a santidade do Senhor em nossas vidas. E como é que nós vamos fazer isso? Ensinando pessoas, transformando pessoas. Porque nós estamos sendo o quê? Transformados. Então tudo que Deus vai transformar em você é por causa de alguém. E tudo que você não for transformado, Deus também vai estar, você está impedindo Deus transformar em alguém. A palavra transformar do latim ela é interessante, que é trans, ou seja, através, e formare, dar forma. Então, através da palavra de Deus, nós vamos dando forma aos filhos de Deus. Isso é o discipulado. Por isso que é interessante que ele diz assim, ó, ele não diz, e fazer discípulos de todas as nações, né, sem o batismo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho um método para isso. É a palavra. Segundo, ensinando a guardar todas as coisas. Agora que é interessante. Por que não é ensinando eles, pregando para eles a palavra de Deus? Não, ele diz aqui, ó, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Espera, então eu não faço discípulo ensinando a Bíblia? Eu faço em discípulo quando eu obedeço a Bíblia? Exatamente. Porque a sua natureza, a única coisa que ela não quer é obedecer a Deus. E por quê? Porque a palavra obedecer, ela é a junção de duas palavras que significam a mesma coisa. Ouvir, praticar. Então, quando eu obedeço a Deus, é quando eu estou praticando os mandamentos a forma de fazer um discípulo. Em nome de Jesus, não seja menino de achar que o que você já sabe de Deus até hoje está massa. Em nome de Jesus, não ache que você é um bom crente, uma boa ovelha, porque o que você já sabe até hoje está massa. Porque hoje o que está impedindo a mim e a você de vivermos a manifestação da glória de Deus é o que nós ainda não obedecemos a Ele. E por que isso é importante? Porque Ele nos deu uma ordem. Ele mesmo disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele vos fará conhecer todas as coisas. E vos ensinará todas as coisas. E aí ele fala assim, ó, eu estou indo, mas vocês vão fazer a mesma obra que eu fiz, ou... Cara, Jesus foi a plataforma para eu começar e não para eu terminar. Sabe qual é o problema? A gente aceita Jesus, quando a gente aceitou, já parou. Aí agora eu sou crente. Eu sou católico, eu sou isso. Não. Cara, se você tiver a revelação de Jesus, você só está começando, você não está terminando. Porque você nasceu de novo, você não morreu de novo. Para o mundo, mas você está nascendo agora para ser uma nova criatura em Cristo. Alô? Desperta tu que está dormindo. Então isso não é um desejo do pastor, isso não é um desejo da igreja, isso é um mandamento de quem? E se eu não cumprir, eu não estarei com ele aonde? Na eternidade, acabou. Simples assim. Amém? Vocês tinham que ver a cara que vocês fizeram.
O simples assim desceu igual um espinho de peixe quando agarra na garganta. Assim, não é tão simples assim não. É verdade, eu concordo com você. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Porque ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos. Na nossa mente nós não conseguiríamos. Nas dificuldades do dia a dia nós não conseguiremos. O amor dele é tão poderoso que ele deixou o Espírito e a palavra. E a graça que é a força capacitadora para eu viver isso. Porque pela lei, jamais eu conseguiria cumprir a lei sozinho. Por isso que a lei não salva. A lei aponta o quê? O pecado, mas não te liberta dele. Agora a graça é a força propulsora de Deus dentro de nós. Para você ir além. Para você entregar o que você não entregou. Para você se tornar aquilo que você não sabe que você precisa se tornar. Para aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o teu coração, Deus manifestar na sua vida. Na glória dos filhos dele. Isso é muito sério, queridos. Por quê? Porque se você for lá no Google e botar assim, no final dos tempos, você vai ver lá assim, ó, no final dos tempos ajuntarão para si falsos profetas. No final dos tempos, o amor de muitos esfriará. Está aqui, ó, você pode copiar depois. Eu copiei e colei aqui. No final dos tempos, os dias se abreviarão. No final dos tempos, muitos apostatarão da fé. No final dos tempos, a ciência se multiplicará. No final dos tempos, os jovens terão visão. No final dos tempos, muitos serão enganados. No final dos tempos, homens serão amantes de si mesmos. No final dos tempos, haverá guerra, rumor e ranger de dentes. A minha pergunta é: estamos no final dos tempos? A Bíblia diz que quando você vê todos esses sinais, ainda não é o final. E por que é importante entender? Para eu entender que eu estou no tempo da preparação. E a minha preparação é quando eu entrar nessa colheita. A minha preparação é quando a vida dele se manifestar por completo em nós. É quando o Espírito dele manifestar a glória dele em nós. É quando você não fala nada e a pessoa fala assim, você é diferente. É quando você entrar num leito de uma pessoa enferma, você não fez nada e aquela pessoa foi curada. É quando você entrar numa casa atribulada e botar os pés ali, a paz que excede todo invento, invadir aquele lugar. É quando você pegar uma pessoa totalmente deformada e você falar assim, ó, Deus não te fez para isso. E ela entender isso e falar assim, eu quero ser o que Deus fez para mim. Queridos, a Bíblia é clara, o Evangelho de Deus, ele é poder para transformar a vida daqueles que creem. Qual o objetivo do Evangelho? Transformar. Qual o objetivo de um discípulo? Ser transformado para transformar. Por quê? Porque eu falei que assim como o mundo quer nos ensinar, o mundo também quer... O reino das trevas também quer discípulos. Agora, quando eu leio isso aqui, no final dos tempos ajuntarão para si falsos profetas, o amor de muitos esfriarão, os dias se abreviarão, apostatarão na fé. Você acha que está falando para o mundo ou para a igreja? Opa! Então significa que tem uma possibilidade de eu estar na igreja desenvolvendo um discipulado errado? Sim. Significa que eu posso estar na igreja desenvolvendo uma fé errada? Sim. E vai. Aqui não é conceitual, aqui é, ou você vai andar na verdade ou você vai estar na mentira, acabou. Por quê? Porque assim como o Evangelho quer transformar o mundo, o príncipe das trevas quer deformar. O que é deformar? É desfigurar. É tirar a configuração da imagem e da semelhança de Deus. É tirar a configuração da família. É tirar a configuração do homem, da mulher. É tirar a configuração da sexualidade. É tirar as configurações que Deus fez. Porque Ele não pode transformar, mas Ele pode deformar.
Então não brinca com o pecado, porque às vezes o diabo está te mantendo no pecado, não é para te transformar num pecador, é para deformar a sua santidade. É para deformar o seu Deus. Para deformar a sua casa através dessa porta que você abre para ele. Sua vida, sua saúde, sua mente. Alô? Se você lembra da ministração de domingo passado, se você não assistiu, assiste lá. Vai lá no nosso YouTube, MAGC Itabuna, aproveita, faça parte lá dele para a gente poder fazer com que essa palavra chegue a várias nações da terra. Vê no nosso Instagram, que hoje eu estou transmitindo pelo Instagram também. Mas eu falei sobre o espírito de Jezabel. E está lá em Apocalipse 2, na igreja de Tiatira, quando ele diz: mas tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, vírgula, ensinar e enganar os meus servos. E aqui eu quero trazer uma palavra nessa noite para nós, igreja. O objetivo de Jezabel são os servos de quem? Do Senhor. Então, em nome de Jesus, cuidado para você não se achar muito santo, muito perfeito, muito sofrido, ou muito cheio de Deus. Não que Deus não possa encher alguém, porque o foco não é esse. Porque o foco de Jezabel é deformar você para que você não cumpra a missão que Deus tem para a sua vida. E a sua missão é o quê? Fazer discípulo. Então o tema dessa noite é: não perca a sua missão. E eu creio, até pelo que eu já preguei, pelo que eu vou falar agora, que nós estamos nesse tempo. Por quê? Primeiro, pelo conteúdo que nós temos hoje dentro das igrejas. Hoje você vai de um extremo legalismo, que você tem que cumprir tanta ordenança, você tem que fazer tanta coisa para agradar a Deus, que parece que você é escravo e não filho. E você tem do outro lado uma graça extremista, que Jesus já morreu por mim, já levou nos meus pecados, eu não vou mais para o inferno, eu posso fazer o que eu quiser. Então, para que ele deixou seu espírito, sua palavra? E é nesses extremos que Jezabel vai atuar, ensinando e enganando, para que haja uma prostituição espiritual, e você venha ser alimentado por um Deus que não é Deus, é Baal. Ou seja, levantar um falso Deus, uma falsa fé, um falso milagre. Você vai ver milagres? Vai. Você vai ver gente profetizar e acontecendo? Vai. O problema é que não conhece a Deus. Ou melhor, Deus não o conhece. Pergunta para você, filhotinho de Jesus, como diz o profeta Manuel. Adoro isso que ele fala com tanto carinho. Você, filhotinho de Jesus, Jesus já te conhece? Não, mas pastor, eu vim para cá hoje para eu conhecer Jesus. Não é isso que eu estou te perguntando. Como é que você conhece uma pessoa? Se relacionando. Então, qual a pergunta que eu estou fazendo? Você se relaciona ao ponto com Jesus, ao ponto de você já saber que Ele te conhece? Porque isso é igual casamento. Isso é no íntimo. Quando eu entro no meu quarto, fecho a porta e vou namorar com a minha esposa, não entra ninguém. Às vezes o Bob, né? O Bob às vezes faz umas graças. Eu boto ele para correr. Vai para fora. Bob é meu cachorro, gente, não é demônio não, em nome de Jesus. Você já tem essa convicção no teu espírito? Porque se você não tem, peça ao Espírito Santo que Ele quer. Uma das funções do Espírito Santo é te convencer que você é um filho de Deus, que você é conhecido dele. E é isso que torna ele Deus. Ele tem um monte de filhos e conhece cada um.
e deu um DNA, uma íris e uma digital para cada um do seu jeito. Isso é muito doido, mas é muito bom. Você não, eu adoro essas loucuras de Deus, porque isso me quebra minha mente, quebra meu conhecimento, a metafísica, vai quebrando tudo. Aí você olha para o simples, você vê Deus. Porque Deus é simples, gente. Deus é simples. Então, nesse tempo que Jezabel está falando, Deus está falando assim, ó, eu dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição. Então, é um tempo que Deus está esperando muitos dos seus filhos se arrependerem. De quê? De uma falsa fé. De uma falsa obra. De uma falsa conversão. De um falso relacionamento com Deus. Aí a Bíblia diz aqui, e não se arrependeu. Aí é que é terrível. Ou seja, eu tenho uma opção. Me arrepender ou não me? Se eu me arrepender, vou falar já já. Se eu não me arrepender, eu os porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda o rim e o coração. E darei a cada um segundo as vossas obras. Queridos, o id, ele é imperativo. Então não significa que é para o pastor, para o evangelista, para o mestre, o profeta, o apóstolo. O id é para quem? Todos que receberam o amor de Jesus precisam manifestar o amor de Jesus. Todos que receberam o Espírito precisam dividir quem? O Espírito. Dividir não, dar, porque de graça recebeu, de graça você vai dar. Todos que conheceram a glória de Deus precisam manifestar a glória de Deus. Mas por que eu estou focado na igreja hoje? Então vamos lá, vou te dar alguns versículos nessa noite. 2 Timóteo, Paulo fala assim para Timóteo, 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, está falando de gente que tem o quê? Fé, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Sabe o que Paulo fala? Deixe, Timóteo, afaste-se. Afaste. Olha o versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é aprender sempre e não chegar ao conhecimento da verdade? Eu sei a Bíblia, mas eu uso a Bíblia para defender o quê? Os meus traumas, os meus interesses, a minha vontade. Isso é um prato cheio para Jezabel. Não é você não saber a Bíblia, é saber. Porém, ela veio para cá, mas nunca desceu para onde? O problema está sempre no outro. Ainda em Timóteo, só que agora na primeira carta, capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz nos últimos tempos. Aí eu pergunto a você, é o mesmo tempo que Deus está falando lá em Apocalipse? Uhum. Aí Paulo está falando agora, quem é que está falando isso? O Espírito. Paulo está baseado em Deuteronômio e está baseado também no Novo Testamento. Ele diz, mas o Espírito expressamente diz à igreja, alguns, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Sabe o que é isso? Vai se afastar da fé, da verdade. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Ou seja, pessoas que vão ser nutridas e ensinadas por
demônios. Dentro da onde? Da igreja. Não sou eu que estou dizendo, gente, é Paulo. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada, adormecido a própria consciência. São pessoas que estão no engano e não sabem que estão no engano e vão defender o seu engano como se fosse o quê? Verdade. Amém? Tiago 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Opa, aqui mudou o negócio. Já não falou mais que é outro espírito, que é demônio. Falou que o problema está onde? Pega isso no seu espírito. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos deleites. Aí olha o que ele dá o título: adúlteros, adúlteras. Ele está falando de um adultério o quê? Espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? Mas por que isso? Aí ele diz, porque o espírito que habita em nós tem ciúmes. E ele já vai dar a solução. Resista. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aí ele já está começando a apontar para um lugar, ó. Quem é humilde? Humilde vem de humus. Humus vem de quê? Esterco. Aí se você estiver dentro desse contexto, você está igual a figueira no meio da videira. 3 anos estava lá e não dava o quê? Frutos. Olhava e não via que já estava o quê? Pronta para dar o quê? Fruto. Aí o viticultor falou, deixa eu adubar, deixa eu jogar o quê? Sabe o que nós precisamos nesse tempo, queridos? Humildade no espírito. Para a gente vir a frutificar de forma certa, mas no espírito certo. Aí Tiago vai escrever, sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, ele chegará a vós. Aí ele vai trazer uma verdade aqui, ó. Alimpai as mãos, pecadores. E vós, de duplo ânimo, purificar os corações. O que é o duplo ânimo? É você ter 2 pensamentos dentro da sua mente. Você tem 2 princípios. Não, Deus pode ir até aqui, ó, daqui para cá ele não pode. Não, isso aqui, não, para mim é verdade, mas não, depois aqui não é verdade. Vou dar um exemplo. Na hipergraça, né? Você pode pecar que você não vai para onde? Cuidado. Tem princípios e fundamentos que não podem ser o quê? Mexidos. Por quê? Porque Jesus cravou na cruz algo que não pode ser mudado. Quando ele diz lá, está consumado, ele está dizendo, ó, o que eu fiz nos céus e na terra e embaixo da terra, ninguém pode fazer. Não é uma questão natural, é uma questão o quê? Espiritual. Então o que ainda é santidade para Deus continua sendo o quê? Então deixa eu fazer uma pergunta. Eva comeu da maçã, ela morreu? Morreu. Mas você foi no velório dela? Você foi no velório de Adão que morreu junto? Miserável. Você foi no velório? Você foi convidado? Nota de pesar. Tanã. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e morreram. Não, queridos. O que morreu foi o quê? A fonte. Cortaram o fio. Aquilo que ligava eles a Deus. O que morreu foi a fonte da semelhança.
a fonte da santidade, a fonte da humildade, a fonte do amor, da graça, do favor, da misericórdia. E não há nenhum justo, nenhum sequer, porque a justiça só se faz diante daquele que é justo. Vocês estão comigo? Estão entendendo, queridos? Então, eu não sei quem tem influenciado a tua mente. Eu não sei quais são as coisas que você está vivendo, mas Paulo vai falar em Romanos 8 que é uma vida debaixo da graça, segundo o espírito de santidade e adoração. Me permita gastar um tempinho lendo Romanos 39 versículos agora. Se você quiser me acompanhar, abre aí Romanos 8. Mas me permita ler esse texto. Porque é essa vida, é essa realidade que está para o nosso espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa! Há uma forma de eu andar, amém? Se eu estiver em Cristo. Amém? Não é uma forma da igreja, não é a vontade do pastor. É uma realidade espiritual da qual eu fui imerso nela. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então como é que eu posso ser livre de algo e depois querer voltar para esse lugar? Portanto, aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Ela não foi abolida, ela foi cumprida. Cumprida. E não andemos segundo a carne, mas segundo de novo, o tal do andar. Cara, como é que eu vou fazer um discípulo se eu não ando segundo a carne? E o que é andar segundo? É você andar debaixo de princípios. Você é o que você se torna, por aquilo que te ensina, por aquilo que você acredita, pelas tuas verdades. Agora o versículo 5. 4. Porque a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o... Então a própria justiça da própria lei. Mas ele vai dizer, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do... Espera aí, se Tiago falou que eu tenho dois ânimos dentro do coração e eu preciso me purificar dele, quais são os dois ânimos? A vontade de fazer, o desejo no coração de fazer a vontade da carne e o desejo do coração de fazer a vontade de quem? Só que se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou cumprir a vontade de quem? Mas se eu sou guiado pela carne, eu vou cumprir a vontade de quem? Do Espírito? Jamais. Não se engane. Agora, tudo isso tem uma consequência. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e... Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não a sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Ou seja, se eu olhar, se eu já olhar assim, eu já inclinei, ou seja, eu já fui. Não tem como voltar sem arrependimento. Portanto, que estão na carne e não podem agradar a Deus. Agora ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se eu nasci de novo, eu não estou aonde? Essa é a realidade que Deus me vê, amém? Essa é a realidade que os demônios me veem, essa é a realidade do céu sobre a minha vida. Por isso que a oração é assim na terra como... Eu tenho uma realidade dos céus que eu posso manifestar onde? Na terra, com a função de fazer o quê? Discípulos. Há uma glória dos céus que pode manifestar na minha vida para que outras pessoas venham a beber dessa fonte. Mas ele tem uma condicional aqui, ele diz, se é que o Espírito de Deus habita em quem? Em vós. Porque se não tem Espírito, esse tal não é o quê? Dele.
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Agora, olha interessante, o que é uma obra morta, né? A obra do pecado? É porque eu estou pegando a minha carne, fazendo o desejo da minha carne, que, segundo a Bíblia, já está como? Espiritualmente, o nome disso é necromancia. É você se relacionar com o morto, sexualmente. Que loucura, né? A Bíblia tem umas profundidades sinistras. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós... Opa! Tem um Espírito aí com a letra maiúscula, percebeu? Que Espírito é esse? Espírito Santo, o próprio Jesus. Habita em quem? Então, qual é a ferramenta que nós temos para fazer discípulo? Mas se eu me submeter a quem? Vamos lá, não vou ler tudo não, já entenderam. Versículo 18. Aí agora ele vai falar das primícias desse Espírito que está dentro de nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Espera aí. Jesus botou um espírito dentro de mim. Falando de aflição. Tcharam. Quem é que não gosta de sofrer? A carne. E nem de morrer, na verdade. Agora, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também da mesma criatura será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de... Queridos, há uma liberdade para mim e para você, amém? Se o Espírito vive dentro de nós, ainda que nós tenhamos esse mundo passando por tribulações, Paulo vai falar assim, ó, o cântico dessa vida no Espírito dentro de nós. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Não tem ninguém contra você, se Deus é por você. Não tem ninguém contra a tua casa, se Deus é por você. Não tem ninguém contra teus filhos, se Deus é por você. Não tem ninguém contra o teu trabalho, tuas finanças, se Deus é por você. Qual é o problema? O problema é se nós estamos fazendo a coisa certa, mas no Espírito. A coisa certa, na forma certa, mas no Espírito. E qual é o Espírito que habita em mim? De Cristo. E sou eu que tenho que considerar isso. Então a primeira pessoa que precisa ser discipulada é quem? Ainda bem que vocês não me deixaram sozinho. Agora, essa frase para mim é a mais enigmática e mais profunda da Bíblia. Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as? Para quê? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos. Por quantos Jesus foi entregue? Todos. Aí ele diz, como não nos dará também com ele todas as? Ele começa lá no meio falando da nossa realidade espiritual, fala do Espírito que está dentro de nós, ou seja, a base que Deus colocou, fala de um mundo que nós vamos ter que manifestar a glória de Deus dentro de um período de tribulação. E agora ele está dizendo que não poupou o seu próprio filho, ou seja, está lá, você tem a obra consumada. Ele vai fazer tudo o que é necessário também por você, porque ele já deu o filho. Agora o que interessante, a pergunta que eu aprendi aqui é, se ele não poupou o filho, ele vai poupar a mim e você? Acabou. Por isso que Jesus falou, quem quiser vir após mim. Quem é esse após? Lembra que Jesus falou, eu vou, mas vocês vão fazer sinais e prodígios maiores ou seja, após esse momento que ele está indo,
Ele está dizendo, quem quiser vir para após esse momento, a primeira coisa que ele precisa fazer é o quê? E a segunda coisa? Tomar a sua... Opa, onde eu arrumei uma cruz se Jesus levou a minha? Não, filho, Jesus não levou a minha, Jesus me deu uma cruz. A cruz que ele levou a minha foi a do vitupério, do escárnio, da condenação, da maldição, da enfermidade. Essa é a cruz que ele levou. A outra que ele deixou para mim é o único lugar que eu posso negar o quê? A mim mesmo. Então eu decido ir para a cruz quando eu nego quem? Aí tudo aquilo que está na cruz, toda a vida que ele conquistou na cruz, se manifesta onde? Aí eu posso ir depois dele. Pegou? Pegou? Então qual é o meu alvo como discípulo? Para a cruz. Qual o lugar da minha transformação? Quem é que vai me levar para a cruz? O Evangelho. Ele vai confrontar o quê? O meu eu. O Evangelho o tempo todo vai estar dizendo para você assim, ó, eu estou certo e você está errado. E se você quiser que lute para se negar. Coisa difícil para o tempo de hoje, né? E isso é tão poderoso, que Paulo escreve assim, quem é que nos condena? Ou seja, ninguém pode acusar, pois é Cristo quem morreu, e que antes ressuscitou dentre os mortos, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Cara, olha que massa. Todo dia pela manhã a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova. A Bíblia vai dizer assim, ó, não se põe o sol sobre a vossa ira. E a Bíblia vai dizer também assim, basta o seu... Ou seja, toda tribulação, tudo que acontece na minha vida durante o dia, é para manifestar uma morte do meu eu e trazer a vida, a glória de Deus que está dentro de quem? De mim e de você. Essa é a função do Evangelho. Isso é o Espírito Santo vivo dentro de nós. Aí naquela hora que você está doido para arrancar o pescoço do filho, eu tenho que ganhar o coração do meu filho, senão eu vou perder para o mundo. Mas você tem que disciplinar em amor. Você não vai poder deixar também de não disciplinar, percebeu? Aí naquela hora que você quer olhar para a mulher assim, mas você está doido para falar assim, ah Jesus, olha aí a mulher que você me deu. Aí Deus fala assim, ó, tem conversa não, irmão. Tu que lute, se vira aí. Ela é sua opositora. E você é o cabeça. Ou seja, ele está falando assim, ó, eu te capacito para você entender ela e você aprender com ela para você ensinar ela depois. Porque a mulher, ela é lavada pela lavagem da palavra. Se o homem não tem o discernimento da palavra, ele não consegue lidar com a mulher. Aí é aquela hora que você está doido para pegar o marido e botar a mochila nas costas, jogar lá de cima do prédio, na cabeça dele com a pedra dentro. Misericórdia, né? Esse marido tá bom. E do 25º andar, mais ou menos. Aí a Bíblia fala assim, você tem que entrar na missão dele. Você tem que ser submissa a ele. Entrar na missão que Deus deu a ele. Aí na hora que Deus fala assim, ó, filhos, obedecei aos vossos pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí você tem que crer muito na promessa, meu irmão. Porque a desobediência para a mãe é a mesma coisa que trazer condenação. É para isso que é o Evangelho. Mas se eu for esse homem que Paulo está dizendo, presunçoso, como é que eu vou me dobrar isso? Eu preciso diagnosticar na minha vida, eu sou esse homem desses últimos dias, ou eu sou aquele que está cumprindo a missão de fazer um discípulo? Como é que eu sei quando eu estou na missão? Ou quando eu estou fora dela? Se a minha fé, a sua fé, te torna mais que vencedor porque você recebe bênção, você não entendeu o que Paulo está falando no versículo 37.
Paulo está falando que eu sou entregue à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matador, ou seja, a semelhança de quem em obediência? Cristo. Aí por isso você vai entender o versículo agora que o crente gosta muito. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos... Sabe o que ele está falando? Jesus conseguiu, te deu o Espírito. Você tem a mesma vida para viver e você também vai conseguir. Queridos, o Evangelho ainda é o quê? A cruz. Cuidado com as suas verdades. Em casa a gente tem praticado algo muito interessante. Entre ela está certo, eu estou certo, quem está certo é a palavra. E olha que são duas cabeças aqui, hein? Né, meu amor? Glória a Deus. Você não sabe quando ela sorri e fala assim, vamos conversar? Menino, a alma sai no estômago assim. Estão comigo, queridos? Sabe qual a grande questão dessa cruz? Nós vamos encontrar no mesmo livro de Romanos, Paulo falando algo com os judeus acerca de nós. Mas é muito sutil isso aqui nas nossas vidas. Lá em Romanos 10, Paulo vai dizer assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E em nome de Jesus, eu estou pregando hoje para a nossa salvação. Hoje e sempre, né? Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Opa! Um testemunho sem entendimento. Agora escuta. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de... Sabe o que ele está falando? Que o povo judeu, olhando para a lei e aplicando a sua justiça própria, não se submeteu a Cristo. Não, mas apóstolo, isso aí é lá para o povo da lei. Não é verdade? Nós somos gentios. Alguém da hipergraça ia falar isso. Mas eu vou te dizer o versículo 4. Olha para mim. Olha bem para mim. Porque o fim da lei é Cristo. Oi, coisa linda. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que... Opa! Sabe o que aconteceu, querido? Quando Jesus morreu naquela cruz por obediência ao Pai, Ele acabou com a minha e a sua justiça própria. Ele detonou, implodiu as nossas verdades. E isso é terrível, porque o homem, quando ele não sabe da justiça de Deus, ele não tem a revelação da justiça de Deus, quando ele não aplica a justiça própria, ele acha que ele está sendo inferior. Ele acha que alguém está massacrando ele, pisando nele, magoando ele. Porque não conhece a justiça de Deus. E muitas vezes as pessoas que deveriam mostrar Deus para nós, nunca foi justo conosco. Um pai, uma mãe, um pastor. Você vê que até dentro das igrejas a gente pisa na bola como líder. Se eu perguntar aqui quem eu já pisei na bola, eu acho que todo mundo vai levantar a mão. Ô Tereza, tá vendo? Calma, macia, né, Tereza? Poxa, podia falar assim, não é bem assim. Tereza mandou logo, não é verdade. A sua sinceridade me constrange. Ô glória. Amém? Então vamos lá, para a gente encerrar. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de quem? De todo aquele que... Então a questão está onde? Em crer. Eu não vou justificar aqui não, mas deixa eu pular aqui. Mas, versículo 8. Mas que diz, a palavra está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Opa, pareceu uma palavra diferente aqui. Uma palavra da
não é só uma fé, é uma palavra da. Então esse crer está relacionado a essa palavra de quê? Da fé. Estão comigo? Continuemos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Então a palavra da fé faz com que um coração confesse que Jesus é o quê? É o Senhor. Sabe o que está dizendo? Que se eu receber essa palavra no meu espírito, não tem nada que Deus não vai me pedir para obedecer, que eu não vou o quê? E se eu não conseguir obedecer, eu vou lutar e vou prosseguir, porque o Espírito dele sai em mim para que eu obedeça. E nesse processo que ele vai transformando a minha mente, e essa verdade que está aqui vai sendo substituída, e a verdade do Espírito entra pela palavra da fé e vai descendo para onde? Para o meu comportamento, para o meu coração, para as minhas atitudes, para as minhas verdades. Porque essa é a função do Evangelho. Transformar você para você transformar outras pessoas. A função do Evangelho não é te dar casa, comida e roupa lavada não, filho. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem quiser crescer no reino de Deus, quem quiser ganhar no reino de Deus, tem que dar. Quem quer ter, dê. Isso não é contra a nossa alma? Agora vês, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Opa! Aquilo que coloca dentro de mim, me justifica. E com a boca eu faço confissão de quê? Da transformação que Deus fez em mim. Da salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Aí versículo 17 ele encerra. De sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de. Mas aí falou da palavra da fé, amém? Então peraí. Todo aquele que nele crê não será o quê? Mas eu não falei que o espírito de Jezabel ele quer fazer o quê? Ensinar o que é falso como verdadeiro? Então qual é a confusão? A confusão, queridos, é um evangelho místico, focado no homem, na necessidade do homem, nos prazeres do homem, nos problemas do homem, nas carências do homem, e não um evangelho focado, pautado, alicerçado num reino de poder, de amor, de moderação, um reino invisível, mas real, um reino focado em Cristo e na sua presença, na manifestação da sua glória. É muito interessante isso aqui, porque a gente vai ler, de sorte que a fé é pelo ouvir. A fé é. Uma vez que ouvi, e eu falei lá que ouvir é igual ao quê? A praticar. Isso já é o quê? Fé. Então quem é quem tem fé? É quem conquista as coisas com Deus ou quem cumpre a palavra de Deus? Então ide e ensina o que eles o têm mandado cumprir. Quer dizer que eu não tenho? Tem, queridos. Fica tranquilo que, que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus é para nós. Tome posse, é sua herança. Efésios, Paulo vai dizer lá, Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que dantes nos predestinou para que andássemos. Tem uma vida preparada de fé e de manifestação das bênçãos do Senhor para mim. Mas eu só vivo essa vida por meio de quê? Da fé. E eu só posso dizer que eu tenho fé se eu obedeço a palavra. Na tradução judaica eu achei interessante que o versículo 17 diz assim: portanto, a confiança procede do que é ouvido. E o que se ouve provém da palavra anunciada a respeito do Messias. Então você quer ter fé? Pratique o quê?
a missão de Deus na tua vida. Cara, se a gente for esperar a gente virar um santo para a gente santificar alguém, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo para o inferno. Porque você acha que eu estou aqui pregando para você porque eu sou 100% puro. Não, filho. Nós somos 100% dependentes de quê? Da graça, da misericórdia e do favor de Jesus. Porque o único 100% subiu naquela cruz. Então qual é a confusão que Jezabel quer fazer nesse tempo? Escuta isso aqui. A confusão vem por uma fé falsa, produzida numa falsa palavra, pregada por um falso profeta, movido por um falso espírito profético, para estabelecer um falso Deus. Como é que eu sei disso? É quando você está no meio da dificuldade, no meio do problema, e você desiste da verdade de Deus e assume a sua. O casamento está para acabar, eu assumo endurecer meu coração. A Moisés deu carta de divórcio. Aí você usa a Bíblia para justificar o quê? Divórcio. Queridos, a gente faz isso assim, o filho quando perturba o nosso juízo. Quem tem filho sabe bem o que eu estou falando. Tem dia que a sua vontade é falar assim, Senhor, pega ele, mata esse miserável. Você ainda treme, né? Raiva. Mas sabe o que Deus está fazendo com o seu filho? Mostrando para você o que você ainda não deu para Deus. Mostrando para você o que Deus ainda não conquistou dentro de você. É nessa hora que a gente fala amém. Deixa eu traduzir essa fé falsa aqui um pouquinho mais. É uma fé fundamentada na sua alma, queridinho. Que não precisa da cruz para morrer, porque Jesus, Ele é seu escravo e Ele está aí para trabalhar por você. É a fé só do venha a nós, e vosso reino nada. É o que a Bíblia vai chamar da fé sem obra, morta. Eu estou aqui para receber, apóstolo, não estou aqui para fazer nada para Deus. Então fica aí que você vai para o inferno, aqui mesmo. Jorjão. Agora eu vou piorar o negócio. As verdades da alma produzem uma falsa fé. Essa me rouba da missão de Cristo e me faz pensar que Cristo me deve alguma coisa e tem que trabalhar para mim. É fácil a gente ver que a gente não tem uma fé verdadeira, que a gente dá ordem para Deus. Faz agora! Porque eu sou teu servo. Mas desde quando você foi merecedor? Não, mas teve gente no céu que clamou. Queridos, ó, uma coisa é o espírito da profecia verdadeira. Você já parou para perceber que boas coisas daqui que você está orando, se Deus já tivesse te dado, você já estava arrebentado? E sabe por que Ele não dá? Porque o pai que ama o filho disciplina. Você vai ser testado na sua obediência à verdade. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, e nem pode conhecer, Ele habita em vós e estará convosco. É Ele que produz uma fé verdadeira e que cumpre a missão de Jesus. Estão comigo? Olha que interessante. Será que o que esse maluco desse apóstolo está falando hoje é bíblico? Vamos lá. Alguns exemplos do afastamento, do esfriamento da fé verdadeira, da palavra da fé. O diabo diz para Eva, se você comer, você não vai morrer. Se você pegar o texto, quando o diabo está falando, ele usa as mesmas palavras que saíram da boca de quem? Eva comeu ou não comeu? Caiu ou não caiu? Então não se iluda, querido. Você quer ver outro? Caim. Abel ofereceu um sacrifício. Caim foi lá, Deus falou assim, ó, se você não se arrepender, eu não vou aceitar a tua oferta. Caim se arrependeu? Matou quem? Jacó.
orientado para sua mãe, roubou a primogenitura de quem? Passou quantos anos sendo enganado pelo sogro? Até que ele volta na casa do pão, Betel, e ele descobre, quando a cabeça estava em cima de uma pedra, ou seja, botou a cabeça, a mente no fundamento de Deus, e ele viu uma escada aberta e os céus abertos, e os anjos subiam e desciam. E ele falou: o Senhor estava aqui, e eu não. Os céus estão abertos, queridos. Os anjos sobem e descem a nosso favor. Não se iluda, Deus está vendo tudo, de Deus não se zomba. Deus sabe de tudo. Queridos, a gente chega num nível de orgulho tão grande que Davi, quando pecou com a mulher de Urias, Natã foi confrontar Davi, que era um profeta, amigo de Davi. E Davi era o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Agora pega isso aqui. Natã chega lá e fala, deve ter pensado assim: Jesus, se eu falar com o rei de qualquer jeito, eu vou perder a cabeça, né? Porque se eu confrontar ele de qualquer forma, eu vou... Se ele mandar me matar, não importa se ele está certo ou errado, ele é o rei. Natã chega lá e fala assim: Davi, eu preciso te contar uma história. Aí conta uma história de um pastor que matou a ovelha do outro, a sua melhor ovelha, porque tinha interesses escusos. Aí ele pergunta a Davi: Davi, o que eu faço com um homem desse? Aí Davi mata a justiça própria. Aí Natã falou assim: esse homem é o Senhor, que matou seu amigo, o seu general, para ficar com a mulher dele. Cuidado com o seu coração. Nós podemos entrar, e eu digo nós mesmos, num nível de tamanho, que a gente vai falar assim: mata, mas quem tem que morrer, você está dando a sentença que é para a tua própria vida. Por causa do seu sofisma, por causa do seu coração, por causa do seu conhecimento. Que esse conhecimento não é ruim não, o problema é quando ele te rouba da Deus, é quando coloca você na justiça própria. Eu já preguei nesse púlpito com justiça própria, falando que era a palavra de quem? De Deus. A palavra era de Deus, a justiça que era minha. Aí sabe o que você faz? Você fere pessoas. Judas vendeu Jesus. Jesus já tinha falado: ó, molha o pãozinho aqui, amigo, toma, vou continuar te amando, vou continuar sendo teu amigo. Pedro negou Jesus quantas vezes? E Jesus tinha falado: Pedro, o diabo esquece ir andar com você. Jesus avisou Pedro: ó, guarda teu coração, Pedro, que eu estou segurando, porque o diabo está balançando você. O próprio Paulo exortou Pedro. Se você falar em Gálatas 2, Pedro vai pregar na Galácia. E aí chega lá, Pedro quer trazer uma imposição de lei de novo, de costumes judaicos, para quem era gentil. Paulo foi e deu na canela de Pedro. Vai lá e lê, você vê a afronta que Paulo fez com Pedro. Agora, se eu fosse Pedro, eu falo: ô, você matou um monte de cristão, está achando que você é quem? Pedro, ó. Quando Deus te corrige, você se sente confrontado ou afrontado? Porque se você se sentir confrontado, você vai se sentir amado, porque aquilo vai mudar você. Mas se você se sentir confrontado, significa que você foi... afrontado, significa que você foi humilhado. Aí é a sua alma gritando. Justamente essa alma que Deus quer o quê? Matar. Qual é a solução? É fazer a coisa certa, da forma certa, no Espírito, ou seja, andar na palavra da fé, desenvolver a fé no Espírito certo. Para executar a missão é maior do que nós. Queridos, pense uma coisa: Jesus fugiu da missão? Cumpriu a missão? Pediu o Pai para fugir da missão? Pediu. Porque tem dias que o negócio é o quê?
é sinistro. Agora, quer ver uma coisa? Isso aqui para mim é muito doido. Não saio de Jerusalém, Atos 1, até que eu derrame sobre vós o meu, e ser-me-eis testemunhas. O que é testemunha? Aquele que está manifestando o quê? A igualdade com Cristo. A obra que ele fez está na sua vida e ele está mostrando essa obra para os outros. Isso é testemunhar, falar daquilo que viu. Aí, vocês vão ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Eu pergunto a você, você está sentado nesse banco por quê? Porque eles fizeram a coisa certa, da forma certa, no Espírito, obedeceram, esperaram a capacitação dos céus para serem ativados. Agora olha interessante, depois que Pedro, João, Tiago e os demais, Matias quando entrou depois Nicodemos e assim por diante, depois que essa galera recebeu o Espírito Santo, Jesus voltou para pregar para eles? Você viu eles indo a algum seminário? Vocês viram eles indo em algum seminário? Mas eu comecei workshop. Gostei do workshop. Congresso, conferência, campanha. 7 dias no monte, 7 dias na terra, 7 dias no céu, 7 dias abalando as estruturas. Você não ouve mais em Atos, em momento nenhum, que eles estavam ouvindo mais a palavra de Deus. Você ouve em Atos que eles agora estavam praticando a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele tem que fazer com que a gente venha praticar a palavra de Deus. Mas o que é comum em todos eles? Todos eles perderam a sua vida porque estavam praticando a palavra de Deus. E Jesus falou, quem quiser perder a sua vida, ganhar a sua vida, tem que ir. Sabe por que a gente tem dificuldade hoje de fazer discípulos? Porque a gente não quer perder o quê? A vida. A justiça própria. É o meu tempo, é a minha paz, é a minha casa, é o meu carro, tudo meu, não é mais nosso. Alô? A Bíblia diz que você pode fazer o bem e não faz, você peca. Você às vezes não está prostituindo, não está vendo pornografia, não está xingando, não está fazendo nada disso. Mas não está salvando uma alma do inferno. Ou não está salvando a sua própria. Esperando alguma coisa para você decidir se você vai ou não vai com Deus. Cara, isso aqui é muito doido. E Paulo não estava nos 12. Paulo foi questionado por Pedro, quem tinha consumado o apostolado dele. Paulo olhou e falou assim, olha a minha obra. Olha aí os meus discípulos. Paulo chegou ao ponto de falar assim, cumpra o meu evangelho que você está cumprindo de Cristo. Qual é o seu testemunho hoje? Qual é a sua murmuração hoje? Qual é o seu medo hoje? Deixa eu te dar uma verdade que está lá em Hebreus. Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. O autor de Hebreus escreve na sua carta, capítulo 12, que está vinculado ao capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, a certeza daquilo que se... Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. O que é embaraço, apóstolo? Impedimento. Tudo aquilo que está travando você de viver uma vida na missão de Deus. E o pecado. Oxe, embaraço e o pecado? É. Que tão de perto nos rodeia. Sabe o que significa isso? Facilmente
impede nosso avanço. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é ficar paradinho, não. Alguém corre parado? Mesmo se você estiver no mesmo lugar, ele vai ter que fazer o quê? Né? E aqui eu quero te dar um conselho. Cuidado com o embaraço. O que é o embaraço? É tudo aquilo que não está resolvido dentro de mim. É todo aquele lugar, toda aquela verdade que eu não deixo a verdade de Deus acessar. E por que o embaraço vem primeiro? Porque quando eu não resolvo o embaraço, eu vou para onde? Para o pecado. Resolvamos os nossos BOs embaraçados. Porque é isso que Deus está falando. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí o autor de Hebreus vai mandar uma aqui que é terrível. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Sabe o que ele está falando? Olha para Jesus. Primeiro, entenda a situação que você está. Dentro de um mundo atribulado, você é testemunha viva e fiel de Deus. E para conseguir correr essa carreira, você precisa deixar o embaraço e o pecado que está facilmente querendo te pegar. E para você fazer isso, você está falando assim, né? Considera a cruz de Jesus. As ofensas que ele teve, sendo que ele não tinha nenhum pecado. E a gente, por muito, não sorriu. Fulano hoje nem falou comigo. Cheguei na igreja e nem me deu a paz do Senhor. Uma geração Nutella. Senta aqui, vamos conversar. E a primeira coisa que você ouve e não gosta, eu sentei nada com a minha vida, levanta e sai. Quer viver sozinho porque ninguém pode acessar você. É menino, é menina, ferido. E a única forma que Deus tem para te curar é levantando alguém. Para você se expor ao Evangelho da verdade. A Bíblia diz, confessa uns aos outros pecados para que sareis. Não é confessar a Deus. Quando eu confesso a Deus, eu sou perdoado. Quando eu confesso o outro, é que eu sou sarado. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Gente, isso aqui é uma realidade. Isso aqui não é condicional, não. Ou eu vou olhar para Jesus, ou eu vou fracassar. Vou fracassar, não tem essa. E esse texto combina com Lucas 9:23, que já falamos aqui, é negar a si mesmo. É olhar para aquela cruz e seguir. Não tem como seguir sem a cruz. Eu não posso ir com Jesus sem a cruz. Sem o Evangelho, sem a verdade que me liberta. E ele ainda diz mais. Ainda não resistais até o sangue, combatendo contra o pecado. É isso aqui, fala do tempo da perseguição. Resistir até o sangue é morrer pelo Evangelho. E ele diz mais. Volta. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que o recebe por filho. Agora observe, se suportais a correção de Deus, se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrija? Cuidado, para que não rejeitais ao que fala. Versículo 25.
não rejeitais ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Versículo 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que Deus tem coisas em nós, fundamentos em nós que precisam ser abalados. E como é que ele vai fazer isso? Através de quê? Da correção. E como é que ele vai me corrigir? Tem várias formas. As tribulações, as perseguições, as injúrias, o sofrimento, a enfermidade. Que é isso, apóstolo? O que Paulo falou? Quem nos separará do amor de quem? Está ali. Está ali. Mas acima de tudo, a grande correção de Deus é para saber quem ama a Deus. Lembra com Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro desistiu e falou: Senhor, tu sabes. Aí qual foi a fala de Jesus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Faz discípulo para mim, Pedro. Você agora entendeu. O amor de Deus para Pedro, querido, foi confrontativo. O amor de Deus para Pedro foi arrancar as verdades do coração de Pedro, da mente de Pedro, os medos de Pedro, a arrogância de Pedro, a valentia de Pedro. Ao ponto de Pedro falar assim: não me crucifiquem como meu Senhor. Eu não sou digno de morrer assim. Crucificaram ele também de cabeça para baixo. A semelhança de Pedro foi tão grande com Cristo que ele também foi crucificado. Mas o temor de Pedro era tão grande que ele não suportou ser crucificado como seu próprio Deus. Quis deixar uma diferença. Queridos, eu e você precisamos de pessoas que nos confrontem para saber se nós estamos guardando a palavra ou não. E o que é guardar a palavra? É fazer você refletir sobre o que está no teu coração através da sua vida. Por isso que é ir, fazer discípulo, ensinando, batizando, mas ensinando a guardar. O que você tem guardado é o que você vai produzir. E se você tem guardado uma falsa fé, você vai produzir um falso discípulo. Mas se você tem guardado uma verdade, você vai produzir outra verdade. E aí se você vai às 7 cartas da igreja, a única que não recebe uma repreensão clara é Filadélfia, a 6ª igreja. E ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Guardou o quê? Guardou o quê? E não negaste o meu nome. Que é isso? Não deixou de obedecer em momento nenhum, mesmo que ele tivesse pedido coisas extremamente difíceis. Eis que eu farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei seu nome o seu nome. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e eu também, o meu novo nome. Quem tem ouvidos? Quem tem? Pratique o que o Espírito diz à igreja. Pratique o que o Espírito diz à igreja. Queridos, é um tempo. É um tempo que o verdadeiro profético vai manifestar o verdadeiro evangelho nesse mundo. Não se iluda achando que o mundo está perdido e Deus não está estruturando a sua noiva. Não, tem portas abertas e que o inferno não pode prevalecer contra elas. Fica de pé. Eu não sei como você está com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está o teu espírito. E eu sei pela palavra que o tempo da disciplina não é fácil. Hebreus 12:11 diz assim: qualquer disciplina, enquanto é aplicada, parece dolorosa e nada alegre. Entretanto, para os que foram treinados por ela, o fruto posterior é pacífico. A justiça de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai ficar te devendo nada. E nem a ninguém. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, portanto não preciso de mais. Davi, quando fala isso, ele estava na maior crise da sua vida. E no versículo 3, se eu não me engano, diz: cura a minha alma. Deus não quer ficar te devendo nada. Portanto, fortaleça seus braços debilitados. Enrijeça seus joelhos cambaleantes. E faça um caminho reto para os teus pés. Essa noite é a noite de você tomar um posicionamento com Deus. Esforça-se pela manutenção da paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote ou cause dificuldade e contamine a muitos. Você ouviu essa palavra nessa noite? Peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração. Você tem um Pai, você pertence a Ele. E Ele é mais real do que você imagina. A Bíblia diz que Ele é invisível sim, mas é real. Ele é invisível sim, mas Ele é real. Esse Pai quer abraçar teu coração nesse dia. Esse Pai quer cuidar de você. Quer aplicar sim uma correção na tua vida através do amor. A palavra da verdade, do Espírito da verdade. Hoje é dia de arrependimento das más obras, da justiça própria, das decisões que nós tomamos que contaminaram nossas vidas. Maridos e esposas que destruíram a visão do casamento dos filhos. Pais e mães que feriram o coração de filhos. Filhos com os corações feridos por pai, por mãe, por marido, por esposas. Pais que não se importam, não têm o coração mais dos filhos. Mães que estão desistindo de edificar uma casa, um lar para o Senhor.
Pessoas que estão magoadas com o Evangelho porque foram feridos pela própria igreja do Senhor. Pessoas que estão abandonadas, não tem referência. Porque às vezes tem um pai presente, tem uma mãe presente, mas não tem o coração de nenhum dos dois. É órfão de pais que não morreram. Mas o Pai nosso, que estás nos céus, colocou o seu Filho dentro de nós, seu Espírito em nós, para testificar que nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros com Cristo. E Ele quer manifestar o seu amor e a sua graça através da sua vida, transformando a sua vida, te tornando um discípulo. Se encoraja a buscar um discipulador, se encoraja a buscar a palavra da verdade, se encoraja a buscar uma direção profética para a tua vida. Nós somos as piores pessoas para avaliar a nós mesmos. Até o salmista diz: sonda meu coração, Senhor, e vê se há nele algum caminho mau. Não dá para nós avaliarmos nós mesmos. Precisamos estar abertos para que o Espírito da verdade nos torne filhos. E se nós amamos verdadeiramente a Deus, a Bíblia diz que nós guardamos e cumprimos os seus mandamentos. Estes são os que me amam. Estes são os que me amam. E todo aquele que me ama será amado de meu Pai, diz o Senhor. Eu vou pedir a apóstola para orar. Meu coração está pedindo ela para orar. Enquanto ela ora, querido, se você quiser tomar uma decisão com o Senhor, se você quiser se reconciliar com o Senhor, se você quiser uma oração de arrependimento, nós estaremos aqui para orar com você. Mas fica ligado, deixa o Espírito sondar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Grandioso é o teu nome, grandiosa é a tua presença. Grandioso é o teu amor sobre cada um de nós. Pai, obrigado pelo teu zelo, porque grandioso também é o teu zelo, ainda que nós não venhamos a ver, a perceber o teu amor. Os teus anjos, eles acampam ao nosso redor, cuidando, zelando por cada um de nós. Oh Senhor, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que possamos ver. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, praticar e obedecer, oh Deus. Em nome de Jesus. A palavra diz que quando um justo se arrepende, quando um filho se arrepende, que há festa no céu. E é verdade. Há uma linda festa no céu. Porque o Senhor, Ele se alegra por cada filho que ouve, que entende, compreende e pratica a tua verdade. Eu quero terminar de uma forma diferente. Você que está com o seu irmão aí do lado, você que não está, a Eugênia com essa daqui, essa irmã Lívia, alguém fica aqui perto de Lívia, e que nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos abençoar. Isso, essa aí é a panelinha, hein? Nós vamos abençoar. Isso, de 2 em 2. Pergunta para o seu irmão aí do lado assim: você entendeu sobre Jesus? Você entendeu sobre Jesus? Vocês duas orem juntas. Vocês aí, ó. Vocês duas orem juntas. Isso. Uma vai perguntar para a outra assim: você entendeu sobre Jesus? Você tem compreendido o que Jesus quer conosco?
Você ama, pergunta para o seu irmão assim: você ama Jesus? Você quer receber esse Jesus agora na sua vida? Cantaramanaís. Porque é tempo de conhecer, é tempo de amar a Jesus de uma forma sobrenatural, de uma forma que venhamos nos entregar e entender que nada mais importa a não ser o amor do Pai sobre cada um de nós. Pergunta mesmo, seu irmão. Olha, Jesus, Ele é o nosso amado. E Ele é para mim, para você. Cantaramanaís. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Nós queremos a Ti, Jesus. Nós queremos a Ti, Senhor. E somos gratos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma atmosfera de graça. Há uma atmosfera de glória neste lugar. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo o amor de Deus derramando sobre cada um de nós? Estás mais perto que a pele em meus olhos. Apocalipse 21, o Senhor fala que enxugará de nós toda a nossa lágrima. E aquele que tem sede dele, fluirá de dentro de ti rios, fontes de águas. A todo aquele que tem sede, o Senhor nos chama nessa noite, que venhamos a ter sede de Deus, a ter sede da presença de Deus, a ter sede de conhecer a palavra de Deus, a ter sede de encontrar a Deus e praticar a Tua palavra. Glória a Teu nome, glória a Teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tu és a minha realidade. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Dê um abraço no teu irmão e declara a ele a paz do Senhor Jesus. Uma semana abençoada. É você que vai declarar bênção, sementina durante a semana para o teu irmão. E agora? Essa é uma igreja onde nós praticamos a palavra. É você que vai desejar ao teu irmão uma semana de paz, de bênção. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Debaixo dessa graça toda, nós vamos orar por Silmara nessa noite. Hoje é um dia de celebração, dia de comemorar a vida, dia de comemorar o quanto o Senhor tem sido generoso, o quanto o Senhor tem sido amoroso sobre a vida de Silmara, Pai. Nós somos gratos pela vida dela, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem direcionado, o Senhor tem falado de forma sobremaneira ao teu coração, ó Deus. O Senhor vem cuidar dela em todos os aspectos da sua vida. Na alma, no físico, no espírito, no emocional, no financeiro, no amoroso, no familiar, em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigada por Silmara, Deus. Em nome de Jesus. Que muitos anos de vida venham ser derramados sobre você hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Derrame graça sem medidas. Aleluia. Vamos todos em paz. O Senhor nos acompanhe.